Apelação 072-64-1352 de 2022, apelante do Estado do Amazonas, apelados Tiago de Souza Bussulo, Raimundo Nonato Pinheiro da Costa, Andresa Rezende Saide, Rocimar Alves Duarte. Doutora Carmen, bom dia. Bom dia, excelências. Doutora, nós estamos aqui em ampliação. É ampliação de quórum, senhora secretária? Isso, desembargador. Ampliação de quórum. Pois não, é que eu estou com dificuldade hoje, alguma dificuldade técnica aqui no meu notebook, não estava atualizando, e eu estou com dificuldade de ver aqui os votos, mas na qualidade de relator, eu estou garantindo a promoção da terceira para a segunda classe, e quando pedi, na verdade, é da terceira para a primeira classe. Com relação à direito à percepção das verbas retroativas, eu estou reconhecendo. A divergência lançada aqui por Sua Excelência Bardoro News, Sua Excelência já até leu, né, o voto de Bardoro News, ou ainda não? Eu já li, mas posso relembrar, porque já acho que já tem um tempo. É a divergência de Vossa Excelência em relação a. Eu estou garantindo a promoção da terceira para a segunda e Vossa Excelência garante da terceira para a primeira. Com relação ao pagamento retroativo, eu reconheço que é devido, só que do terceira para a segunda, né? Porque eu só reconheço a promoção para a segunda. Vossa Excelência reconhece também para a primeira, né? E Sim. garante também o retroativo, mas nessa parte do retroativo não divergimos, entendeu? Com relação às demais teses trazidas, não divergimos. A divergência é apenas em relação a de terceira para a segunda ou terceira para a primeira. Mas Vossa Excelência tem a palavra para relembrar os demais membros que participarão do julgamento. Inclusive, a doutora Carmen também tem a oportunidade de sustentar, e seria interessante ouvi-la antes, então, doutora. Só não acha, Bardura? Sim, a palavra. Doutora Carmen, Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia, excelências. Primeiramente, gostaria de saudar Vossas Excelências pela data de ontem. Parabéns pela data de ontem. Excelências, mais uma vez, venho a esse tribunal defender direitos dos policiais civis do Estado do Amazonas. Eu represento hoje os apelados Andressa de Rezende Saide, Raimundo Nonato Pinheiro, Rocimara Alves e Tiago de Souza Bussulo, escrivães da Polícia Civil, que encontram-se atualmente na terceira classe e almejam aqui ir para a primeira classe. Portanto, terceira para a segunda para a primeira. A sentença de primeiro grau foi procedente. Vossas Excelências me ouvem bem? Eu acho que estou com problema uma no pequena fone. interferência, mas dá para ouvir. Certo. Peço venha, Excelências, para a leitura do artigo 110, parágrafo 4º da Constituição do Estado do Amazonas, que dispõe que a promoção do servidor estatutário ocorrerá obrigatoriamente, com interstício máximo de 2 anos, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, alternativamente na forma da lei. Vejam, Excelências, que a promoção aqui é obrigatória, não é uma faculdade do Estado, e sim um dever do Estado de valorizar esse importante profissional para a segurança pública, para a sociedade. A gente sabe que a nossa cidade, infelizmente, hoje o nosso Estado vive aí um sofrimento, as famílias não conseguem mais sair de casa com medo do poder paralelo, da criminalidade que aumenta sobremaneira. Então, mais um motivo para que a gente tenha aí policiais valorizados. Portanto, o artigo 4º, ele impõe o dever do Estado de promover. E a forma da lei citada pelo legislador na Constituição do Estado do Amazonas, Excelências, é a Lei 2.235, lei estadual, que em seu artigo 4º traz o rol de elementos necessários para a promoção. Os meus clientes, Excelências, ora apelados, preenchem todos os requisitos para serem promovidos. Peço venha para o enfrentamento de todos os pontos desse dispositivo. Ter um interstício de 2 anos de efetivo exercício na classe. Os recorridos já possuem 13 anos de exercício policial e até hoje tiveram uma única promoção apenas, quando, na verdade, já teriam tempo até para ir para o especial, mas aqui o pedido se limita à primeira classe, 2 promoções apenas.
Inciso 2, possuir aptidão física e psíquica. Os apelados, excelências, estão em pleno exercício da atividade policial, portando arma de fogo, cautelada pela própria administração, e aí exercendo as suas funções, o que, obviamente, estão aptos, né, para tal desempenho desse importante ofício. Inciso 3, ter grau de escolaridade. Excelências, esse foi um dos requisitos para o concurso, ter nível superior, portanto, também preenchem esse requisito. Inciso 4, ter conceito moral e profissional. A ficha dos apelados foi carreada aos autos, excelências, as folhas 30, 220 e 309, justamente para comprovar a conduta ilibada desses profissionais, onde em sua ficha funcional só constam reiterados elogios. Inciso 5º, ser incluído no quadro de promoção. Excelências, os apelados também estão incluídos no quadro de promoção, o chamado BIC, Boletim Interno da Polícia Civil. Portanto, excelências, eles preenchem todos os requisitos legais para a concessão da promoção, saindo da 3ª classe para a 2ª classe e da 2ª para a 1ª. Em relação a uma única promoção, o relator, salvo engano, ponderou em relação a que não haveria a comprovação de vagas para a 1ª classe e se a análise, né, no caso, a análise aí da comissão, eles estariam aptos aí para a 1ª classe. Peço vênia para explicar esses 2 pontos. Primeiro, a avaliação para o policial ir, excelências, para a 3ª, 2ª, 1ª ou classe especial, a avaliação é a mesma e os requisitos são os mesmos, os contidos no artigo 4º da Lei 2.235, a qual eu acabei de fazer a leitura para vossas excelências. Então, os requisitos são os mesmos. Se eles estão aptos para irem, excelências, para a 2ª classe, eles também estão aptos para ir para a 1ª classe, porque os requisitos são os mesmos, que é aquilo que eu falei há pouco, interstício de 2 anos, possuir aptidão, ter grau de escolaridade, ter conceito moral, estar no BIC, então eles preenchem esses requisitos. E quanto ao número de vagas, esse argumento da PGE, ele caiu totalmente por terra a partir do momento que a PGE convocou um mutirão de promoções, onde ali não tinha um limite de vagas. Qualquer pessoa que quisesse ser promovida, desde que estivesse no BIC, desde que abrisse mão do retroativo, desde que concordasse em ter uma única promoção e também desde que renunciasse o direito de concorrer à próxima promoção, ela poderia aderir a esse acordo proposto pela PGE. Eu, inclusive, colacionei aos autos esse acordo, essa convocação de acordo amplamente divulgada pela PGE. E lá não tinha limite de vaga. A adesão a esse acordo, porque era um acordo de adesão, ela foi irrisória, porque, primeiro, os policiais não queriam abrir mão de concorrer na próxima promoção, que não sabemos quando ela ocorrerá. E em relação a número de vagas, excelências, eu peço vênia para trazer a informação da Lei Federal 14.735 de 2023. É uma lei recente que institui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, que dispõe sobre suas normas gerais, funcionamento e dá outras providências. Essa lei federal, excelências, ela só vem reforçar o que o legislador expressamente não condicionou, que é o seguinte, que não existe o requisito, limite de vaga, número de vaga para o policial ter aí o seu direito. O artigo 24 da Lei Federal 14.735 dispõe que a lei do respectivo ente federativo deve dispor sobre o fluxo regular e o equilíbrio quantitativo dos servidores nos cargos da Polícia Civil, com a previsão de realização periódica de concursos públicos. Pois bem, o parágrafo 3º do referido dispositivo, excelências, dispõe que, em situações específicas, lei do respectivo ente federativo
disporá sobre a regulamentação da promoção dos policiais civis. Vejam, excelências, o final. Independentemente da existência de vagas. Então, por que o legislador estadual não condicionou aqui número de vagas? Porque esse requisito, excelências, ele não existe. Nós temos uma lei federal dizendo que esse requisito não existe. A PGE, ela não pode legislar, ela não pode mudar o que está na lei e querer legislar. Em suas defesas, a PGE vem com esse argumento de que nós não comprovamos que há vaga, mas nós temos aqui uma lei federal dizendo que a promoção ela deve ocorrer independente do número de vagas. O policial civil, excelências, ele não pode ser penalizado porque o Estado não promove as promoções a cada 2 anos. Esse ônus, ele não pode recair em detrimento do policial civil. Como eu disse há pouco, esse importante profissional que diariamente arrisca aí a sua vida em prol da sociedade amazonense. Essa é uma causa que, para os policiais civis, não é só uma questão meramente financeira, mas é uma questão, excelências, de reconhecimento. Tem coisas que têm preços, tem coisas que têm valores. Essa causa, esse pleito para cada um desses apelados hoje, ela representa um reconhecimento, é uma causa valorosa para eles, pois estão aí se sentindo aí desprestigiados, o seu direito não reconhecido por parte da administração. Portanto, eles preenchem, excelências, todos os requisitos legais e tem uma lei federal que ampara esse direito independentemente do número de vagas. E a avaliação que eles receberam da comissão de promoção, que os colocou no boletim para a segunda classe, é a mesma avaliação que serve para ir para a primeira ou para a especial. Eles não estão ainda no BIC para a primeira, porque a lista de promoção ela nunca foi assinada pelo chefe do Poder Executivo. Está aí há muito tempo, há anos aí, essa lista pendente de assinatura. Mas a avaliação desses policiais, ela já foi realizada. Eles estão aptos a serem promovidos para a primeira classe e totalmente amparados tanto pela lei estadual quanto por lei federal, que dispõe sobre o tocante a não ter exigência de número de vagas. Peço venha para de vossas excelências para a leitura do que consignou o presidente da comissão, à época, o doutor Alberto Petrônio Benevides, em relação à apelada Andresa de Rezende Said. Vejamos. A própria comissão dispõe que observa-se pelo dispositivo do artigo 110, parágrafo 4º da Constituição, que a policial deveria ter tido 3 progressões funcionais. No final, excelências, ele dispõe que, conclui que vale ressaltar que o legislador não condicionou a promoção dos servidores à quantidade de vagas nos critérios de antiguidade ou merecimento, mas o cumprimento do interstício máximo de 2 anos. Vejam, excelências, a lei justamente consignou isso, em especial essa lei orgânica nacional da Polícia Civil, que, independente de número de vagas, o policial deve ser promovido, justamente para que os entes não utilizem esse argumento como muleta para obstar o direito aí dos policiais civis. Excelências, essas são as considerações da defesa dos apelados. Peço que vossas excelências mantenham a decisão de primeiro grau em consonância com o voto da desembargadora Vistante. Obrigada, excelências. Desembargador, só está sem áudio. Seu áudio está desligado, desembargador. Desembargadora Nilza, com a palavra. Obrigada, agradeço a advogada, suscitou aí, que fez a sustentação.
o voto, no meu voto, eu cuido de cada um individualmente das partes, mas eu vou ler só um trecho em que eu digo que o próprio Estado do Amazonas apresenta em sua apelação tabela que demonstra a existência de 44 vagas para a promoção primeira classe do cargo de escrivão de polícia. As vagas, inclusive, encontram-se disponíveis desde julho de 2022, conforme o comparativo com o documento às folhas 243. A despeito de afirmar que os autores não se encontram classificados para as referidas vagas, o apelante não indica a posição que se ocupariam e nem justifica o fato de não se encontrarem ocupados. Bom, eu trago, inclusive, a colação decisões já das câmaras, inclusive da nossa, mas trago também da primeira Câmara, desembargador Flávio Humberto Pascarelli, que ele diz assim, vou ler só um trechozinho: promoção de policial civil, ato vinculado, controle pelo Poder Judiciário, possibilidade, direito subjetivo, aprovação, requisitos estabelecidos, preenchimento demonstrado, recurso conhecido e desprovido. Trago também da terceira Câmara, desembargador João de Jesus Vidala Simões. E aí eu digo, eu não vou ler todo o voto, está disponibilizado e a doutora Carmen vai ter acesso, mas que não se trata de mera conveniência e oportunidade de poder público à promoção de seus servidores, mas sim de direito subjetivo destes. Ora, quando presentes os requisitos previstos nas leis infraconstitucionais estaduais, tal qual se revela nos autos, não há que se falar em reserva da administração para fim de impossibilitar a promoção do servidor, sob pena de se perpetuar violação à lei e, no presente caso, ao próprio texto constitucional do Estado. E eu falo também do pagamento retroativo das verbas, que também se impõe a sua manutenção, e caminho para o final dizendo que, ante o exposto, peço vênia ao desembargador relator, mas voto pelo conhecimento integral, o desprovimento da apelação, com a manutenção da sentença recorrida. É como voto, senhor presidente. Bueno, desembargadora, eu vou pedir licença para me manifestar mais uma vez. Em seguida, eu farei a coleta dos votos, porque, só para deixar claro, doutora Carmen, que quando um magistrado ele nega algum pedido, ele não o faz porque não reconhece, de repente, a importância da categoria ou, por exemplo, do medicamento, sendo necessário ou não. A questão é que nós estamos atrelados ao que diz a lei. Então, nós temos que julgar dentro da lei e de acordo com as provas produzidas nos autos. E, às vezes, parece, para quem não conhece o processo ou quem não é muito afeto ao direito, que o magistrado está sendo contra aquela pessoa, ou autor ou réu, e não é nada disso. Nós temos uma obrigação, inclusive temos um compromisso moral e legal de cumprir exatamente aquilo que diz a lei. É óbvio que o direito depende de interpretações. A desembargadora Nilza trouxe aqui a interpretação com relação aos fatos e provas trazidas aos autos, que de uma forma muito clara, muito objetiva, dentro da lei, é um entendimento de Sua Excelência, da mesma forma como eu trouxe o meu entendimento, e a divergência é apenas em relação a uma categoria que está sendo, uma classe que está sendo solicitada, que eu entendo que não deveria ir para a primeira, e Sua Excelência entende que deveria ir para a primeira. Mas isso, de forma alguma, seja nesse processo ou qualquer outro, quer dizer que um magistrado, quando nega algum pedido, ele está menosprezando ou desconsiderando a importância daquela pessoa ou daquele pedido que a pessoa fez. Se a pessoa fez, e principalmente dos advogados, se o advogado compareceu em juízo pleiteando um direito da parte, é porque entendeu que na interpretação dele era cabível. Mas isso não quer dizer que o magistrado fique vinculado a concordar com o que o autor diz, senão estaria prejudicando, inclusive, o réu, que também tem advogados no polo passivo. Então, dito isso, e deixando as coisas bem claras, que quando a gente vota não é nada pessoal, nós votamos segundo o nosso entendimento, nossa interpretação do direito e dos fatos que são postos. Eu volto a dizer, o 110 da Constituição do Estado do Amazonas foi objeto, inclusive, de uma ADIM recente e foi dada interpretação conforme. Na parte expositiva da ADIM, foi dito o seguinte: mostra-se necessário conjugar a interpretação do artigo 100, parágrafo 4º da Constituição Federal, é o que fala dos 2 anos, como Vossa Excelência, a doutora Carmen, citou, com o entendimento de que é dever do Estado do Amazonas efetuar a promoção dos servidores públicos estatutários, a qual deve ocorrer ao interstício máximo de 2 anos, seja por antiguidade ou merecimento,
desde que comprovada a existência de vagas na graduação pretendida e que a respectiva lei que determine a promoção seja acompanhada do estudo de impacto orçamentário e financeiro. E aí, só para esclarecer também, isso é óbvio que está na lei e é um princípio básico do direito público. As promoções não podem ocorrer se não houver vaga, porque se eu não tenho a vaga, eu não poderia nem fazer o concurso. Como é que eu vou promover alguém se eu não tenho a vaga para poder colocar essa pessoa? Na administração pública é diferente da empresa privada, que pode colocar quantos quiser para dentro do seu quadro de pessoal. Na administração pública não existe isso. Existe um número limitado de vagas, e essas vagas devem ser preenchidas. O que vem ocorrendo no estado do Amazonas, e que é fato público notório, é que realmente está havendo uma omissão por parte da administração em realizar as avaliações que deveriam ser feitas, acho que até anualmente, pelo menos 3, a lei fala, 3 avaliações, para que possam ser feitas as promoções de acordo com o número de vagas, de acordo com o critério de merecimento, de antiguidade. Inclusive, quando Vossa Excelência diz, doutora Carmen, que pode passar tranquilamente da terceira para a primeira, porque a avaliação é a mesma, se fosse a mesma, a própria comissão teria feito isso. E a comissão ela foi favorável a passar da terceira para a segunda. Por quê? Como você tem um interstício de 2 anos, você avalia a cada 2 anos. E é óbvio que se eu avalio 2 anos do terceiro para a segunda, é óbvio que depois dos outros 2 anos da segunda para a primeira, poderiam ocorrer algumas situações em que isso influenciaria na avaliação a ser feita. Então, a avaliação, quando ela é feita, ela leva em consideração um interstício de 2 anos, ou deveria levar. Realmente não tem ocorrido isso, a administração tem sido omissa reiteradamente, não só com a relação à Polícia Civil, que presta relevantíssimos serviços para a sociedade, como também com a Polícia Militar, que também presta relevantíssimos serviços à sociedade. E aí isso acaba desaguando no Poder Judiciário, que acaba tendo que fazer uma avaliação que, no meu entendimento, não seria cabível avaliar quem merece ou quem não merece, no caso de merecimento. Na antiguidade, nem tanto, porque a antiguidade você tem o prazo, tem as datas e você consegue fazer uma análise mais fácil. Mas a questão do merecimento, como é que nós aqui do Judiciário vamos avaliar se a pessoa preenche ou não os requisitos que cabem de acordo com a lei diz que tem que ter uma comissão de avaliação. E indo além também, doutora Carmen, até porque Vossa Excelência já esteve várias vezes no meu gabinete, Vossa Excelência sabe o quão interessado eu sou em resolver esse problema, quão interessado eu sou em conhecer os fatos, em conhecer a legislação, até mesmo a questão da avaliação, a comissão, como funciona. E tenho conhecimento de que a comissão, por vezes, faz o seu trabalho, mas, infelizmente, chega a lista para o delegado que encaminha ao poder público infelizmente, não há a assinatura das promoções. Então, com relação ao caso, eu me basei na comissão de avaliação que garantiu da terceira para a segunda. E com relação às vagas, eu não vi realmente essa existência das vagas. Mas, como eu estou num colegiado, e eu respeito muito a decisão de colegiado, porque eu não posso aqui, com o meu entendimento, acabar prejudicando quem quer que seja, se nós estamos num colegiado e já tem maioria formada, eu me curvo a essa maioria para poder garantir a unicidade do julgamento e garantir um norte para os jurisdicionários, que eles saibam como o Tribunal de Justiça do Amazonas vai se comportar diante de determinadas situações. Então, diante disso, eu estou acompanhando Sua Excelência desembargadora Nilza em respeito à colegialidade, fazendo ressalva do meu entendimento pessoal. Indago a Sua Excelência desembargador. Quem é que falta votar? Penso que eu, presidente. Desembargadora Socorro e desembargador César. Desembargadora Socorro, por favor. Presidente, eu peço vênia a Vossa Excelência. Na verdade, Vossa Excelência já está acompanhando o voto da desembargadora Nilza, então penso que não teremos divergência, porque no primeiro momento eu estava votando com a desembargadora Nilza. Pois não. Desembargador César. Acompanha a desembargadora Nilza. Pois não. Eu também anuí a desembargadora Nilza, então fica por unanimidade de votos em respeito ao princípio da colegialidade, fazendo ressalva em relação ao meu entendimento pessoal, que é importante para a discussão da tese, mas a formação do julgado deve ser em respeito ao colegiado, e proclamo o resultado. Senhor presidente, eu acho Pois que não. seria importante ouvir o desembargador Iedo, que no primeiro momento tinha acompanhado Vossa Excelência. Desculpa. Desembargador Iedo. Eu mantenho meu voto acompanhando Vossa Excelência.
Desembargador, nesse momento eu estou em respeito à colegialidade, acompanhando a desembargadora Nilza para garantir a promoção. A divergência era a promoção da terceira para a primeira ou terceira para a segunda. Eu reconheci apenas a terceira para a segunda, se você está reconhecendo a terceira para a primeira também, o persalto. Eu estou em respeito à colegialidade, anuindo a Sua Excelência. Com relação ao pagamento dos valores pretéritos, eu já tinha reconhecido isso em relação da terceira para a segunda. E é óbvio que isso não muda se for da terceira para a primeira, entendeu? Com relação ao direito do policial receber o retroativo da promoção que não foi efetivada à época. Eu estou acompanhando Sua Excelência Desembargador Nilza e já acompanhei. Na verdade, Sua Excelência já votava assim, como eu também tinha votado. Dado Mantém? o seu voto, Excelência, de aderir ao voto divergente da desembargadora Nilza, eu também acompanho, então, a desembargadora Nilza, já que não há um voto contrário a ela, o próprio relator. Né? Eu acompanho o relator já nesse momento. Acompanhei antes, mas mesmo com a mudança do voto, eu acompanho o relator nessa mudança em respeito à decisão colegiada. Pois não. Doutor Nilza, eu vou fazer uma pequena modificação aqui na minha emenda, porque, na verdade, eu acho que a divergência era só a promoção retroativa da terceira para a segunda, que eu vou, anuindo a voto de Vossa Excelência, fazer da terceira para a primeira, mantendo a questão da percepção das regras retroativas, né, porque isso eu já tinha reconhecido, juros de mora, termo inicial, vencimento da obrigação. E vou fazer os ajustes e trarei na semana que vem para a leitura, e caso Vossa Excelência queira fazer algum ajuste, fique à vontade. Ok? Obrigada, vou aguardar o seu ajuste. Proclamo o resultado unânime, recurso conhecido e provido. Excelência. Não, desprovido. Improvido. Desprovido. Ok? Obrigado, Obrigada. bom dia. Bom dia, doutora Carla. Bom dia a todos. Obrigada, Bom dia. Excelência. Processo número 40,